Bem-vindos ao Playbook Cast, o podcast que você ouve no carro, na academia ou em casa. Dê play, feche os olhos e embarque nessa jornada, porque ler é incrível, mas ouvir pode ser ainda mais transformador. E no episódio de hoje a gente está com um cara aqui, o Nailton Gomes. Ele é empreendedor, escritor e autor dessa obra que está aqui atrás da gente, que é a coleção Hack Evolution, 149 hacks para empreendedores. Esse livro já é best-seller, tá? E você vai descobrir aqui hoje nesse episódio porque essa leitura ela é obrigatória para quem é empreendedor. Então, vamos começar e fique até o final, tá? Porque no final a gente vai ter um bônus nesse episódio. A gente vai divulgar as regras para participar do sorteio para ganhar o kit Hack Evolution, os 3 volumes. E você não pode perder, principalmente se você empreende. Vamos lá, a gente vai apresentar aqui o Nailton e eu queria conhecer um pouquinho, Nailton, da sua história. Então, define pra gente primeiro, conta um pouquinho da sua história, quem é você, e a gente vai seguir aí adiante para as pessoas conhecerem quem é a mente por trás do Hack Evolution. Então vamos lá, vamos nessa. Eu sou Nailton Gomes Pereira, eu sou casado, tenho um filho. Eu comecei minha carreira muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Foi na época que meus pais se separaram, então eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 5 anos de idade, a gente não tinha muita coisa para fazer, né? Então, eu comecei a minha vida empreendedora, né? Aos 5 anos de idade, eu catei lata nas ruas de Salvador, eu morava na Fazenda Grande do Retiro. E aí eu fiquei um tempo catando lata. Com essa atividade, eu comprei uma caixa de picolé e passei a vender picolé. Muitos anos. Depois de um tempo, eu conheci um rapaz que entregava jornal na rodoviária. Passei a vender jornal, né? E vendi jornal, acho que durante pelo menos uns 8 anos. Depois desse período, eu entrei para trabalhar em um condomínio lá em Piatã. Eu cuidava do jardim e da piscina de um condomínio lá em Piatã, que é o bairro onde eu moro hoje, por sinal. Depois disso, eu entrei no McDonald's, que 11 anos, não sei se pode falar McDonald's, mas né, entrei numa rede de fast food. Trabalhei 11 anos nessa rede de fast food. Depois dessa rede de fast food, eu trabalhei em vários lugares e agora estou investindo nas minhas próprias empresas. Então, basicamente, esses livros aí, eles saíram justamente dessa vasta experiência que eu tenho desde 5 anos de idade. Nailton, sua história é inspiradora, porque a gente vê que você foi um cara que veio do nada, de baixo, e foi galgando ali passo a passo, né, até você chegar onde você chegou hoje. E eu acredito que todas essas experiências que você teve na sua vida, elas contribuíram para você se tornar quem você é e para você aprender a valorizar cada conquista, com certeza, que é algo que é extremamente importante para quem empreende, saber valorizar ali a trajetória e não focar só apenas ali no palco, né? Entender os bastidores. Mas me conta um pouco aí, em uma frase, o que é essa coleção Hack Evolution e para quem é que ela existe? Uma frase que representa esse projeto é justamente o nome do livro, né? Hack Evolution. Se você parar para ver, o nome do livro tem a ver com pensamentos, insights, hacks para a evolução, né? Esse livro, inicialmente, quando eu comecei a fazer pesquisas para escrever ele, inicialmente eu pensei nas pessoas que querem ser empreendedores. Eu não estava pensando nos empresários. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a pensar, quem quer empreender, quem quer ser empresário, quem quer sair da bolha, por onde essas pessoas vão começar? Foi justamente uma dificuldade que eu tive, justamente por isso que eu fui escrever o livro. Naturalmente, quando eu comecei a escrever o livro, eu percebi que esse livro ele podia ser lido por vários nichos. Então, esse livro ele pode ser lido, ele pode ser consumido por pessoas comuns que querem mudar de vida, querem evoluir, que querem aprender. Esse livro pode ser consumido por líderes, pequenos, médios e grandes, pode ser lido por gestores, pode ser lido por diretores e, naturalmente, por pequenos empresários, médios e grandes empresários. Então, inicialmente, eu pensei somente nas pessoas que queriam buscar a evolução e depois o tempo foi passando, né? Eu percebi que esse livro ele pode ser consumido por várias camadas em todos os níveis de qualquer organização. Você diria que o livro, a coleção Hack Evolution, ela fala mais sobre mentalidade e comportamento que é comum
a qualquer empreendedor, independente de qual seja o segmento que ele esteja? Ou é um livro mais focado em uma determinada área técnica, aquela coisa mais difícil de entender, de absorver? Essa pergunta ela é muito importante e muitas pessoas nos bastidores, as pessoas acabam me perguntando isso também. O que acontece? Esse livro ele não é um livro segmentado. Né? Esse livro ele não é um livro segmentado. Ele pode ser consumido em qualquer setor. Eu não estou direcionando para um setor específico. Então, por exemplo, você pega o REC 1, né, que quem não mede não melhora. Esse REC, você vai trabalhar os indicadores desse REC dependendo do nicho que você está trabalhando. Então, por exemplo... Dá para usar até na vida pessoal, né? Até na vida pessoal. Eu ia chegar nesse ponto aí. Então, por exemplo, como que você vai saber se você está melhorando ou não se você não medir, se você não conseguir mensurar as coisas? Então, imagine que você é um dono de restaurante. Então, se você é um dono de restaurante, naturalmente você vai medir venda, ticket médio, quantidade de clientes, CMV e tudo mais. Se você é uma pessoa que você trabalha com digital, por exemplo, aí você vai ter que aprender outros indicadores, tipo ROAS, CTA, CTC, outros tipos de indicadores. Então, no segmento que você tiver, você vai adaptar cada REC ao seu segmento. Então, eu dei os exemplos aqui de uma pessoa que trabalha no digital, de uma pessoa que tem restaurante, mas a gente pode citar aqui N outros exemplos. Mas eu acho muito interessante que fique muito claro para o público que essa coleção não foi feita segmentado. Então, e o ideal que eu acho interessante também é que essa coleção ela não é feita só para empreendedores. Quando eu pensei no projeto como um todo, eu pensei em todos os níveis das organizações. Então, por exemplo, a coleção completa ela foi programada para 5 livros, certo? O primeiro livro é o livro para as pessoas da base. Então, né, que 95% da população mundial é quem move as empresas, né? Está no nível operacional, que seria o primeiro livro, né, que é REC Evolution, que é do operacional à promoção. Esse aí é o volume 1. Inclusive, esse volume eu estou escrevendo ele agora. Né? O volume 2 seria para líderes, mesmo texto, mas para líderes. Ali no nível tático. Aí mais no nível tático. Aí o terceiro seria para gestão. O quarto seria para os diretores e altos executivos. E o quinto para empreendedores, empresários e tudo mais. Aí as pessoas sempre me perguntam, por que você começou pelo quinto e não começou pelo primeiro? Essa é uma pergunta que nos inbox da vida eu acabo recebendo muito. Eu decidi começar pelo quinto porque é justamente o momento que eu estou vivendo agora. E então, nada mais verdadeiro do que a gente falar sobre aquilo que a gente de fato está vivenciando. Isso, exatamente. Então eu escolhi começar pelo quinto porque é o momento que eu estou vivendo agora. Então quando você escreve do que você conhece, do que você gosta e do que você está vivendo, fica mais fácil de você falar. Aí depois que eu fiz, depois que eu terminei de escrever, que eu fiz a diagramação que eu lancei, aí eu comecei a fazer o volume 1. Então nesse momento eu estou desenvolvendo o volume 1. Né? E uma curiosidade que eu acho interessante também sobre esse projeto, tem várias, mas eu acho que essa é muito interessante, é que como eu sou inexperiente, né, eu não sou um escritor experiente, eu não tinha ideia de lauda, essas coisas todas técnicas, eu não tinha essas ideias. Então quando eu comecei a escrever esse livro, ele ficou muito grande. Uhum. Então na minha cabeça, inicialmente, eu iria escrever um livro com 150 páginas, 200 páginas e tudo mais, eu achei que daria e não deu. Então quando eu acabei de escrever, sem diagramar, sem nada, o livro estava com 300 e poucas páginas, sem a diagramação. Então, quando eu comecei a mandar o livro para as editoras, né, foi quase que unânime. Todas as editoras que pegaram o meu projeto, elas disseram, Nailton, você tem que dividir o livro. Sim. Porque o custo é maior para a produção, é mais difícil de você vender. Então, o ideal é que você divida em 3 volumes, no mínimo, porque a pessoa vai consumir um, vai gostar, vai consumir outro e vai gostar. E uma outra curiosidade que eu acho que é muito interessante, que é uma curiosidade que também me surpreendeu muito, é a questão de que eu lancei esse projeto todo de forma independente. Né? O que é lançar de forma independente? É você fazer tudo. Então, qual é o processo natural dos escritores? Né?
Eles escrevem, mandam para as editoras, né, faz todo o processo de correção ortográfica, diagramação e tudo mais, lançam um livro e o escritor só faz a parte de escrita. Eu achei que eu iria fazer o meu assim também. Quando eu terminei de escrever, eu comecei a mandar para editoras. Então eu mandei para uma média aí de 30 editoras, mais ou menos, o meu projeto. Eu tive um retorno de mais ou menos 25 editoras, né? As outras 5, elas não estão recebendo originais agora. E para minha surpresa, 100% delas quiseram fazer o projeto. Então isso foi uma surpresa muito boa. Eu não achei que teria uma aceitação tão grande, muito grande assim. Praticamente 100% das editoras que eu mandei. E o que você fala aí, desculpa te interromper, você viveu a jornada do empreendedor. Exato. Que normalmente é aquele cara que mete mão, faz as coisas ali na unha, vai aprendendo, quebrando a cara, melhorando, né, controlando e melhorando, né, medindo e melhorando, isso aí. Até você conseguir ali a aprovação das editoras. Né? Aí eu mandei para as editoras, elas começaram a me responder. Isso editoras pequenas, não vou falar os nomes aqui das editoras, mas tem editoras pequenas, médias e editoras gigantescas. Inclusive editoras que fizeram propostas para pegar o projeto todo, o que estava pronto, e os próximos 4. Só que, de uma maneira geral, o que eu percebi de uma maneira geral, que é incomum entre elas, é que as propostas que eu recebi, eu achei, eu não sei se eu posso falar a palavra aqui, mas eu achei, vamos dizer assim, desleal. Eu achei as propostas muito desleais, vamos dizer assim. A gente manda o projeto, elas vão diagramar, organizar, a gente paga um valor para fazer isso, depois ele distribui e dá um percentual de royalties para a gente, mas muito pequeno. Então eu optei por não fazer com a editora, aí tive que estudar diagramação, correção ortográfica, eu tive que fazer tudo isso. Então eu estudei, aprendi a fazer todo esse processo, não sou um profissional, mas o fato do livro virar best-seller mostra que o conteúdo é legal, né? Sim, teve uma aceitação muito boa. A escrita, eu não sei, o padrão de escrita me agrada. Eu acho que está agradando aos leitores também, porque eu não estou tendo críticas em relação a isso. E o conteúdo, que eu acho que é o principal de tudo, o conteúdo, as pessoas perguntam sempre nessa parte do conteúdo, né? Como é que é o livro, como é que vai usar, esse tipo de coisa. E esse livro, ele é um livro que você pode usar ele com... Eu estou emendando aqui as coisas porque eu estou... Não, fique à vontade. Então, a ideia é essa aqui mesmo, justamente você falar sobre a obra. Então eu acho o seguinte, o conteúdo... Eu até me perdi aqui, não sei o que eu estava falando. Eu tenho uma curiosidade sobre esse livro. Aí se você relembrar ali o que você estava falando... Eu volto. Volta, isso. Mas assim, qual foi o estalo que fez você escrever 149 hacks? Por que não foi 150, 100, 120? Por que foi esse número quebrado? Tem algum simbolismo aí escondido? Alguma coisa que representa pra você? Conta aí pra gente um pouquinho, porque acho que as pessoas que compraram o livro provavelmente devem ter essa mesma curiosidade, tipo, por que 149? Por que não 150? Então, esse número é um número... A ideia de fazer 149... É porque é um número incompleto, né? Aí você pode perguntar, por que não 139, 199, 49, 99? Isso eu não sei te responder. Eu pensei em 149, né, por ser um número incompleto, porque a ideia é que, a partir da leitura do livro, o leitor ele consuma o conteúdo, depois que ele consumiu o conteúdo, ele próprio criar os hacks dele, o 150, o 151, e daí para frente. E existe também a possibilidade de eu fazer uma versão 2, do 151 ao 299. Algumas pessoas me perguntaram isso também no inbox. Mas o 150 é do leitor. Então a ideia de fazer 149 é porque é um número incompleto e para não deixar, vamos dizer assim, para a gente não fechar o projeto. E o legal de você trazer essa ideia de que é um número incompleto, isso também mostra que por mais que a gente evolua, a gente está sempre em evolução. Exatamente. Então sempre existe o espaço para que a gente continue escrevendo a história, né? É isso aí. E aí, 149 poderia ser 150, sim, mas é um número fechado. E a vida do empreendedor, ela nunca é fechada. Exatamente. Ela sempre está escrevendo ali novos números, né? Essa é a ideia. Qual é o problema real que você tenta resolver do empreendedor brasileiro através desse livro?
Isso aí é experiência própria, né? Quando todo projeto novo que eu vou começar, eu sou muito inquieto, então eu fico o tempo todo buscando evoluir, buscando crescer. Todo projeto que eu vou buscar, eu me deparo sempre no mesmo problema, que é os conteúdos que você consome na internet, principalmente, a maioria dos conteúdos, quando você começa a estudar, você vê que os conteúdos eles não têm conexão. É muita coisa solta na internet. Aquela obesidade mental. É uma obesidade. Muita informação, mas você não constrói o conhecimento ali em cima daquela informação. Exatamente. Então, para você fazer alguma coisa, normalmente você tem que consumir muito conteúdo, filtrar o conteúdo todo, e na maioria das vezes, eu não sei um percentual exato, mas pelo que eu percebo, a maioria das vezes as pessoas não conseguem dar continuidade, porque eles pesquisam muito, lê muito e não conseguem trabalhar com foco. Então, eu, inclusive, tive muita dificuldade com isso. E foi esse estalo que levou eu a escrever o livro, porque isso veio da dificuldade que eu tive. Então, hoje, quando uma pessoa quer começar um negócio, se ela não tem conhecimento nenhum, se ela comprar essa coleção aqui, eu tenho certeza que mesmo ela sem conhecimento nenhum, se ela seguir todos os hacks ali, seguir tudo que está ali, com certeza ela vai conseguir iniciar o negócio dela. Isso para o pequeno empresário, para o médio, para o grande, até para quem já tem empresa grande. Porque eu trabalho para um grupo grande. Eu sou diretor de um grupo grande, estou até saindo de lá, mas eu ainda estou lá fazendo algumas coisas. E isso aqui que está aqui nessa coleção aqui, eu uso lá no dia a dia. Sim. Né? Eu na verdade, sempre fui empreendedor, né? Eu estava empreendendo no CNPJ intraempreendedor, né? Será o intraempreendedor. Na verdade, eu estava empreendendo sempre no CNPJ dos outros. Né? E paralelo a isso, eu estava fazendo os meus negócios. E agora eu estou num momento de transição. Então eu estou saindo desse grupo que eu trabalho, que é um grupo grande de entretenimento, e estou investindo nos meus negócios. Sim. Então eu estou criando alguns negócios que em breve, né, eu vou falar. Serão anunciados. Mistério, suspense. E, Nailton, me diz uma coisa. O que é que você vê, assim, na sua concepção, da diferença entre aquele cara que é simplesmente dono de um negócio e do cara que é de fato empreendedor? Como é que você diferencia essas duas coisas? A principal diferença é a visão de longo prazo, é a construção de legado. Então, o cidadão que ele é empreendedor, ele está muito na frente dos outros. Então, ele está pensando em criar marca, ele está pensando em equity, ele está pensando em deixar o cliente dele confortável. Ele não está pensando somente em trabalhar, faturar, pagar conta. Aí o mês que vem a mesma coisa, trabalha, recebe, paga a conta, trabalha, recebe, paga a conta. Essa é a principal diferença. E nesse livro, nessa coleção toda, ela esmiuça isso aí direitinho. A diferença principal é essa. Então, quem é empreendedor, o cidadão está visualizando longo prazo. Quem é empreendedor, né, longo prazo. Então, construção de marca, equity e tudo mais. Visualizando o valor, né, do negócio. Com certeza. Equity, né, valor. Então, e normalmente o empresário é aquele que ele fica vivendo aquele ciclo. Vende, fatura, paga. Vende, fatura, paga a conta. É um empregado do CNPJ. É um empregado dele. Do próprio CNPJ. Exato. Essa é a principal diferença. Bacana. Cada hack lá nesse livro, ele tem um princípio, tem exemplos, você traz contrapontos, você traz ações práticas, e você traz ali a máxima final, o objetivo daquilo ali. Como é que o ouvinte pode usar isso no dia a dia dele para conseguir colocar essas coisas e extrair o máximo possível desses hacks? Isso é uma coisa comum também, que as pessoas me perguntam também no off. Como foi que foi feito a estrutura dos hacks? Eu acho que isso que é interessante a gente falar, porque para o cidadão que vai consumir o conteúdo ele entender. Como foi que foi feita a estrutura? Então, cada hack ele foi pensado mais ou menos como foi que eu fiz. Então, eu penso em um hack. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um conceito. Eu vou trabalhar o conceito do hack. O que é aquele hack? Tudo direitinho. Depois que eu trabalho o conceito, aí o que acontece? Aí eu vou para exemplos desse conceito. Quais foram as empresas que usaram esses exemplos e tudo mais. Depois que eu faço isso, aí eu vou para os contrapontos.
que é que são os contrapontos? Se eu não usar esse REC aqui da maneira certa, o que é que vai acontecer com o meu negócio? Então, eu tenho um conceito, aí você tem os exemplos, você tem um contraponto, aí depois você tem a ação prática. O que é que eu tenho que fazer para atingir, né, resultado nesse REC? E depois eu tenho a finalização do REC e depois uma frase de impacto. Então, todos os RECs do livro, ele tem sempre essa estrutura. Segue essa estrutura. Um outro ponto que eu acho interessante também é que você não precisa ler os RECs sequencial. Isso não é um romance, por exemplo. Você não precisa ler o primeiro, o segundo, o terceiro. E também você não precisa ler os livros sequenciais também. Sim. Você vai ler os RECs, os capítulos e os livros de acordo com o momento atual que você está vivendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que está acontecendo comigo agora. Então, eu tô saindo de um grupo grande e estou investindo 100% nos meus negócios agora. Então, eu estou usando muito o capítulo 9, por exemplo, do livro, que é um capítulo que fala sobre tomada de decisão, sobre investimento, sobre ter coragem de sair da sua zona de conforto e tudo mais. Então, eu estou consumindo muito esse capítulo. Mas tem gente, por exemplo, que já está no mercado. O cidadão está no mercado, o negócio dele não está legal, as vendas dele não estão batendo, alguma coisa não está acontecendo. Então, ele pode usar, por exemplo, o volume 1, o capítulo 1, pode trabalhar essa parte de liderança, a parte de treinamento, a parte de desenvolvimento, que o volume 1 é focado nisso. Então, isso vai de acordo com o momento que cada um está vivendo. Sim. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Traz aí novamente essa informação que você estava falando ali dos volumes, né? E você começou pelo volume 5 e agora você está escrevendo o volume 1. E diz aí para quem são as pessoas ali, para que cada volume desse se destina, para isso ficar bem fixo na memória da galera que está ouvindo e assistindo aí, e eles saberem qual é o livro que mais se aplica àquela realidade que eles estão vivendo ali nesse momento. Vamos lá. Se você está começando sua carreira agora, não tem muita experiência, ou tem pouca experiência, o volume 1 que eu estou escrevendo agora, esse volume é para você. Se você está começando a sua carreira agora, você não tem muita experiência, ou tem pouca experiência, ou não tem experiência nenhuma, esse volume é para você. Esse volume 1, eu estou escrevendo para aquele cidadão que quer dar o primeiro passo. É o cidadão que está na operação e ele quer ser promovido. Eu vivi isso na pele também. Então, tudo que eu fiz na época que eu era operacional, até ser promovido para o primeiro nível, está escrito no livro. Então, eu acho que esse livro ele é focado especificamente para quem não tem conhecimento, ou para quem tem pouco conhecimento, e para quem quer evoluir, dar o primeiro passo. E se você parar para ver, o público-alvo desse volume 1, que está sendo escrito agora, basicamente é 95% da população do planeta. Sim. E movimenta as empresas, né, o grosso, o operacional. É o operário, né? O segundo livro, esse segundo livro, ele é voltado para o primeiro nível de liderança, que seriam os líderes. Aquele cidadão que estava no primeiro, aí ele deu o primeiro passo, aí ele vai consumir esse segundo livro para ampliar o conhecimento dele na parte de liderança. Aí o terceiro livro já é um livro para gestores, né? Quem já é gestor, quem já tem experiência, para poder lapidar. O quarto livro é um livro mais estratégico, que é um livro voltado para diretores, altos executivos, que é o primeiro passo, o cara mudar a chave dele. E o quinto, que é esse atual, que já é para quem já está empreendendo, né? Para pequenos empresários, grandes empresários. Então, essa coleção, a ideia inicial dessa coleção é que ela consiga, a coleção como um toda, consiga atingir 100% da população economicamente ativa do planeta. Do cara que está ali no chão da fábrica até o cara que já está gerindo o próprio negócio. Eu acho que esse alcance desse projeto, eu acho que as editoras elas se interessaram tanto no projeto justamente por isso, porque o projeto tem um alcance muito grande. Ele tem uma linha do tempo muito bem definida, né? Tem um storytelling ali. Tem. E quanto tempo é que você levou? Como é que você estruturou pesquisa, escrita, revisão? Você já começou a falar um pouquinho disso, mas entra um pouquinho mais, esmiuça aí. Como foi esse processo criativo? A ideia da escrita, ela veio de um livro de Rayhan dos Santos.
né? Tem um livro de Raimundo Santos muito antigo, não sei quantos anos tem, 12, 13 anos mais ou menos, que é um livro chamado, o nome do livro é Hackeando Tudo. É um livro bem simples, pequeno, ele fez um e-book na época, e eu li na época, achei massa o livro. Então a ideia dos hacks veio desse livro do Raimundo Santos. Então se ele estiver assistindo aí, né, vou marcar ele aí no processo. E o modelo de escrita, então a ideia veio desse livro de Raimundo Santos. Mas o modelo de escrita, esse modelo de escrita foi mais ou menos como se aquele livro, As 48 Leis do Poder. Sim. Eu li aquele livro, acho aquele livro muito bom. A escrita que está naquele livro tem muito a ver com o perfil da escrita desse livro. Então, o projeto, quando eu pensei, pô, como é que eu vou escrever o livro? Então, aí eu fui pesquisar no mercado. Existe produto assim? Não tem produto assim no mercado. Existe produto que ele consiga englobar tudo? Também não vi. Tudo entre aspas, né? Uma boa gamada de nunca você vai conseguir englobar tudo. Não tem. E aí eu comecei a pesquisar em fevereiro, que foi a sua pergunta inicial. Eu comecei a pesquisar sobre o livro em fevereiro. E aí comecei a fazer pesquisa, olhar todos esses detalhes. E a escrita do livro eu termino no final de julho. Então comecei a escrever e tudo mais. E dentro desse processo da escrita, uma das curiosidades das pessoas que me conhecem muito é o seguinte: eu sou da área de exatas, né? Uhum. Eu acabei não falando na minha apresentação, mas eu sou formado em matemática. Caramba, que curioso. Eu sou formado em matemática. Eu lecionei muitos anos aqui em Salvador, né? Ensinei em colégios, fui monitor na minha faculdade. Hoje eu estou fazendo um curso de Ciências Aeronáuticas, eu estou já no último semestre. Então eu sou da área de exatas. As pessoas que me conhecem mais profundamente, elas estranham, porque eu nunca fui muito de leitura. Eu não sou até hoje de leitura, na verdade. Então, as pessoas me perguntam, como foi que você fez esse livro e tudo mais? Na verdade, eu usei alguns recursos, que me ajudaram a desenvolver. Porque eu tenho uma biografia que eu estou escrevendo já tem muitos anos, mas como eu estou no processo, ela vai demorar ainda para fazer. Então, quando eu comecei a fazer esse livro, eu tinha muita dificuldade, porque quem é da área de exatos, não sei se você é da área de exatos, mas quem é da área de exatos vai entender o que eu estou falando. O raciocínio das pessoas da área de exatos, você está conversando aqui com uma pessoa da área de exatos, a pessoa da área de exatos já está aqui, ó, você está aqui conversando, mas o cidadão já está aqui. Ó. Eu tenho essa agonia de pensamento, então a gente está conversando aqui, eu estou aqui. Quando eu começava a escrever, e no meio do processo da escrita, meu pensamento estava lá na frente, eu me perdia na escrita. Isso aconteceu comigo várias vezes, isso dificultou. Depois eu fui descobrir que o Word ele tem um artifício lá que você clica, como se fosse um microfone. Então você clica, aí você começa a falar, aí você vai escrevendo o texto. Aí eu comecei a avançar. Quando eu descobri esse recurso no Word, eu avancei mais, porque eu estava pensando e falando, então eu não estava me perdendo no raciocínio. Então eu pesquisava, como era que eu fazia? Eu pesquisava, vou escrever sobre o REC 1. O REC 1 é que não mede, não melhora. Então eu pesquisei exemplos e tudo mais, eu fazia uma pauta e aí eu começava a falar, falando. Depois que eu terminava a fala, eu aí ajustava o texto, fazia os ajustes e eu comecei a andar assim, e assim foi que eu consegui avançar. Eu acho que essa é uma curiosidade que as pessoas, talvez você não, porque você não me conhece, mas quem me conhece no íntimo sabe que eu sou uma pessoa que eu não sou da área de escrita, eu não sou um leitor, que eu li 300 livros, 500 livros. Uhum. Mas então, o que foi que aconteceu? Eu me adaptei às tecnologias que tem hoje, usei a meu favor. E saiu totalmente da sua zona de conforto, que é um dos hacks que você traz ainda. 100%. Qual foi o maior bloqueio criativo que você teve durante esse processo? Porque uma coisa é certa, todo mundo que trabalha com criação, com escrita, em algum momento passa por um bloqueio criativo. E aí, qual foi que você se recorda assim na escrita, na produção dessa obra, que foi o seu maior bloqueio criativo e como você ultrapassou isso? Eu acabei já te respondendo isso, na verdade. O bloqueio criativo é justamente esse processo da escrita. É a velocidade da escrita acompanhar a velocidade do pensamento. Raciocínio. A resposta, na verdade, eu acabei já te dando aí. Uhum. Basicamente foi isso. Né? Uma outra dificuldade que eu acho interessante, eu também já até comentei anteriormente aí, uma outra dificuldade é a questão da obesidade de conteúdo. Né? Então você tem muito conteúdo na internet, você vai escrever sobre alguma coisa, você tem muitas coisas para você ver e
quando você começa a pesquisar também, você percebe que tem muita coisa que não faz nem sentido às vezes. Coisas escritas erradas, ideias erradas. Aí você vai em um lugar para poder ver, aí o cidadão está falando sobre uma coisa lá, mas não tem referência, você não sabe se aquilo é verdade, se não é. Então eu acho que essa dificuldade também é uma dificuldade comum. De encontrar informação de qualidade ali. Isso, Tem que fazer uma curadoria bem isso. séria para poder filtrar o que tem lá, né? Em algum momento você teve medo do julgamento das pessoas, da crítica, do que é que vão achar, o que é que vão dizer a meu respeito e tal? E se sim, como é que você lidou com isso? Rapaz, para ser bem honesto com você, eu tenho medo disso até hoje. Inclusive, eu sempre fui um profissional estratégico, né? Eu sempre dou mais resultado no estratégico. Então você tem, se você resumir todas as organizações, você tem o estratégico, o tático e o operacional, né? É assim que funciona em todas as organizações. Eu sou o cidadão do estratégico. Eu sou muito bom no estratégico, eu também sou bom no tático, mas não gosto. E no operacional eu sou bom, mas não faz sentido você ter um estrategista trabalhando no operacional, não faz sentido. Eu estou em outra fase da minha vida, então eu trabalho mais no estratégico. Então o que acontece? Eu estou buscando fazer conteúdo, eu estou fazendo alguns conteúdos na internet, e isso é uma luta diária, porque como eu sou foi isso que eu estava tentando falar, como eu sou do estratégico, eu trabalho nos bastidores, eu não apareço. Sim. Então, eu não tenho como trabalhar um livro, trabalhar no digital, nos meus novos projetos, eu estou fazendo muita coisa digital, eu não tenho como lançar um livro sem aparecer. Sim. Né? E eu acho que essa questão de aparecer é algo que eu estou quebrando esse bloqueio. Eu tenho muitos bloqueios internos e um deles é essa parte de aparecer. Né? Que dica, Nailton, você dá, então? Você que está passando por esse processo, vivenciando. E essa dica, esse hack, pode ser até para você mesmo, tá? Porque muitas vezes as respostas, a gente tem elas. A gente sabe quais são as respostas para as nossas angústias. Eu já sei. E é justamente o fato de você internalizar que é aquilo e colocar em prática. Mas que dica que você dá para alguém que está passando pela mesma situação que você, tá ali mudando de área, empreendendo, saindo da zona de conforto, porque às vezes é uma pessoa de bastidor como você, mas que precisa colocar a cara, precisa mostrar quem é a cara do negócio, que tem que aparecer. Que dica que você dá para essa pessoa conseguir vencer isso, essa barreira, e começar a fazer aquilo ali de forma consistente? Eu vou ser bem direto com isso aí. Vai com medo mesmo. Eu acho que essa é a dica. Tá com medo, vai com medo mesmo. E não se importa com vergonha, com o que as pessoas vão falar. Tá com vergonha, vai com vergonha mesmo. Se criticou, o cara não vai pagar seu boleto, não vai pagar suas contas. Criticou, problema dele. Normalmente quem critica é porque não tem a coragem de fazer a mesma coisa. Então é um escudo, né? A pessoa critica ali porque ela quer se sentir melhor, porque muitas vezes ela não teve a coragem, a competência de fazer. Eu acho que um ponto que eu acabei não falando, eu acabei esquecendo de falar, que eu estava falando do projeto e tudo mais, por conta desse projeto, eu fui convidado para fazer 3 projetos internacionais. Eu não sei se você ia falar disso aí, não sei se é o momento para eu falar isso aqui, mas... já conta aí, já começou mas, agora, mas assim, ó, vai deixar o público curioso? Fala logo. Mas assim, eu tô muito feliz e tô muito surpreso, porque eu não esperava essa recepção, Sim. Né? Nem das editoras, nem do público. E nem tampouco ser convidada para fazer 3 projetos internacionais, né? Então, eu fui convidado para participar de um projeto nos Estados Unidos, em Miami, em março. É um projeto chamado O Profissional da Nova Era, né? Vai ser nos dias 21, 22 e 23 de março. Você já divulgou isso em algum lugar? Não, estou divulgando agora em primeira mão. Furo de reportagem em primeira mão aqui no nosso podcast. Projeto novo internacional aí com o Nailton Gomes, tá? Então se liga aí. É isso aí. Então, esse projeto é um projeto que vai acontecer nos Estados Unidos, vai ser em Miami, na Flórida. Como é que é esse projeto? Esse projeto é um projeto em coautoria, são 25 autores, né?
Então, esses 25 autores, cada autor vai escrever um capítulo relacionado ao tema do livro. Então, o tema do livro é o profissional de uma nova era. Então, vão ser 25 autores, cada autor vai fazer um capítulo do livro relacionando o seu conteúdo com o perfil do evento. Sim. Eu já, inclusive, já escrevi o meu capítulo, já mandei para a editora, eles estão já ajustando lá. Um detalhe é que esse livro ele vai ser vendido em inglês e em espanhol para 68 países, né? E eu acho que uma informação assim... Mais um best-seller caminho aí, viu? Pode se preparar. Eu também acho. E agora, um detalhe que eu acho importante que é o seguinte, é que esse projeto é de uma editora que eu não publiquei meu livro lá. Sim. Eu acho que isso é interessante. Isso também é mais uma surpresa boa, porque como que uma editora vai chamar um autor que não publicou o livro com ela para participar de um projeto dela? Sim. Né? Então, eu ontem estava dando uma olhada no livro que a diretora-geral da editora mandou o livro, tá? O esboço do livro, eu vi lá meu nome e tudo mais. Quando eu fui olhar na parte de baixo dos autores, eu vi lá que todos os autores são da editora, menos eu não sou da editora. Na verdade, eu não sou de editora nenhuma, né? O meu livro eu publiquei na Wiclap, que é uma editora que qualquer um pode publicar, de forma independente. Então, eu sou o único autor que não é da editora. Então, eu vi lá, fulano de tal, editora, o nome da editora, fulano de tal, e meu nome sem editora. Então, isso mostra também, é mais um sinal de que se uma editora chamou você para participar de um projeto dela, que você não é autor dela, é porque o seu conteúdo faz muito sentido e que... É relevante. E ela, inclusive, essa editora, inclusive, quis publicar meu livro também. Foi uma das 25 que quis publicar meu livro. Ela ficou sabendo do projeto porque eu mandei para ela. Essa apresentação desse projeto, que vai ser lá em Miami, nos Estados Unidos, vai ser na Universidade da Flórida. Ela é um outro dado que é importante. Eu estava olhando, eu acho que eu sou o único autor que mora no Brasil hoje. A maioria dos autores mora fora do Brasil. Flórida, tem Miami, enfim, Rússia, Suécia. Eu acho que isso também foi um ponto que eu achei interessante e relevante, porque a maioria das pessoas que estão nesse projeto são de fora, né? Então, essa palestra que eu vou dar lá nesse dia aí, eu vou dar em português, o ideal era que fosse em inglês, mas como meu inglês não é muito bom, eu vou dar em português, vai ter tradução simultânea. E fora esse projeto, tem um outro projeto, que aí é de primeira mão também, eu não falei com ninguém, que é um projeto em Paris também. É outro projeto em coautoria, nos mesmos moldes, né? São 25 autores. E eu vou escrever eu ainda não escrevi, mas vou escrever o capítulo para esse livro. E tem um outro projeto também, que eu vou falar mais detalhado nos próximos podcasts, nos próximos que eu fizer, que é em Portugal. Então é em março em Miami, esse já está escrito, já está tudo direitinho. Aí vai ter em julho em Paris, em outubro em Portugal. Então assim, isso aí é mais uma surpresa desse projeto, né? Eu não esperava tanto assim. E foi uma virada assim 360, porque você saiu da matemática e hoje você está vendo a arte de escrever te devolvendo todo o empenho e esforço que você colocou. Pessoal, a gente está indo para o final, a gente vai ainda deixar uma mensagem aí do Nailton, mas antes disso vamos anunciar o sorteio. Manda ver. A gente vai sortear o kit, né? São os 3 volumes do livro. E vamos divulgar as regras aqui. É o seguinte, para você participar desse sorteio, você vai ter que seguir lá a página do Nailton. Diz o arroba aí pra galera, Nailton. @NailtonG. @NailtonG. Segue lá a página dele, vai ter um post sobre o sorteio. Nesse post, você vai digitar a palavra-chave, que é REC, Isso. HACK, e você vai marcar 3 amigos nesse post. E aí lá no post vai ter lá certinho as regras também escritas para vocês saberem, e a data do sorteio. Se você quiser divulgar, que agora já divulga, mas se não a gente coloca lá na descrição mesmo do post. Eu vou divulgar na descrição para eu fazer isso com mais calma. Dentro das regras também tem que seguir a página do livro, né? Que é @REC_Evolution e seguir o canal, né? Então, galera, é isso. Ó, resumindo aqui todas as regras, tá? Segue a página do Nailton, NailtonG, @NailtonG. Tem que seguir a página do livro, que é
@hack_evolution e seguir o canal Playbooks Brasil. Então segue esses 3, tá? O canal é aqui no YouTube, você já tá assistindo aqui no YouTube. Você que tá assistindo já deveria ter se inscrito no canal, então clica aí em se inscrever, compartilha esse episódio aí com os seus melhores amigos, deixa um joinha aqui, dá o like e segue o canal, tá? Se inscreve no canal. E aí vocês vão comentar lá no Instagram, hack, que é a palavra-chave, vão marcar 3 amigos, tá? E aí vocês vão estar concorrendo a ganhar o kit aí com os 3 livros. É isso. Nailton, a gente quer deixar uma mensagem final aqui para o nosso público, então eu vou te perguntar uma coisa que a gente está vendo que a sua vida e a sua carreira se encaminhou muito e o livro abriu muitas portas, então que dica que você daria para a pessoa que está lá nos assistindo, que quer escrever um livro também técnico, prático como o seu, o que é que você deixa de dica para essas pessoas? Eu posso dar algumas dicas, mas eu acho que a principal dica é consuma conteúdo. Leia muito. Eu não sou um leitor nato, mas eu escuto muito e assisto muito. Então, a parte de leitura que eu não consumi durante a minha vida, eu supri com a escuta e com a parte visual, né? Eu escuto muitos podcasts, eu escuto muitos audiobooks. Então, eu acho que para começar, você tem que consumir muito conteúdo. E o restante aí é você direcionar para o que você tem afinidade, né? Você consome conteúdo, direciona para o que você tem afinidade, eu acho que fica mais fácil da coisa fluir. Eu ia por esses 2 caminhos. Consumir conteúdo e trabalhar com o que você tem afinidade. Melhorar o seu repertório, né? Exato, de vida, para você ter o que falar. Exatamente. Maravilha, turma, espero que vocês tenham gostado, vocês que nos acompanharam aqui até o final. Nailton, muito obrigado pela sua presença. Valeu. Eu acho que o pessoal gostou bastante, deve ter sido muito enriquecedor, porque é um canal de audiobooks e a gente trouxe um cara que escreveu um livro, né? Então tem muita relação, tem muita sinergia. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem nos próximos episódios e até a próxima.